Gente, nós vamos falar sobre um assunto muito sério hoje e que a sociedade coloca uma cortina sobre esse assunto e finge que nada está acontecendo. Nós vamos falar sobre pessoas que foram estupradas, pessoas que foram abusadas, qual que é a consequência disso na vida de uma pessoa. É um assunto muito sério, um assunto muito atual, mas apenas 7% das pessoas conseguem falar sobre isso. E o que é abusar? Abusar é se aproximar de uma pessoa com intenções sexuais de modo indevido. A pessoa não quer e você se aproxima. Mas eu conheço também pessoas que já conseguiram se sentir abusada só pelo simples fato de verem os seus pais num ato sexual. E o que é então estupro? O estupro é algo mais severo, é a relação sexual de modo forçado, de modo que você conseguiu constranger a pessoa que foi estuprada, a pessoa que foi tocada. E geralmente a pessoa que foi molestada, que foi abusada, isso acontece por pessoas próximas, um familiar, alguém muito próximo e alguém que geralmente a família confia. Confiou tanto que entregou o filho ou não entregou, ou aconteceu e foi por alguém que essa pessoa que foi abusada ou estuprada, ela não esperava, então ela estava às vezes desprotegida e aconteceu. E depois do acontecido, ou antes mesmo, quem sabe essas pessoas usaram de ameaças, coagiram a pessoa que foi estuprada e abusada, ao ponto dela não conseguir verbalizar, ao ponto dela não conseguir falar sobre o assunto. E elas então, sentindo a dor, o medo da ameaça, elas decidem se quietar. E quando elas se aquietam, esse sentimento, esse pensamento fica tudo dentro dela e consegue passar por seus membros, por seu corpo através de doenças. E há também na personalidade da pessoa abusada ou molestada um castramento. A pessoa foi castrada na sua personalidade. E ela começa a ser machucada na sua personalidade ao ponto que ela muda todo. A pessoa que às vezes é muito extrovertida, ela se torna uma pessoa mais introvertida. A pessoa que é introvertida, ela se torna uma pessoa mais expansiva. A personalidade dela tende, não quer dizer que vai, mas a personalidade dela tende a mudar. E uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi estuprada, ela tende também a ter uma perversão sexual. Ou seja, agora através da dor ela sente prazer. Então é normal às vezes uma pessoa que passou por isso, ela querer durante um ato sexual, ela querer apanhar ou querer machucar outra pessoa. Então isso é considerado de um modo formal como uma perversão sexual. E por outras vezes a pessoa que passou por isso, ela tende também a ter um comportamento de aversão sexual ou ela entrar num lado onde ela tem a vontade de fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo dela. Só que às vezes, às vezes ela faz esse sexo e logo após isso ela se sente culpada, porque na cabeça dela está errado. Então o que me levou a fazer isso? Aí nós vamos buscar a raiz de tudo isso. A raiz está lá no estupro, está lá no abuso. E para piorar a situação dessas pessoas, o estupro e o abuso está lá, numa família, num padrasto. Então, isso que eu vou comentar com vocês hoje, nasceu de uma necessidade minha de falar, porque eu estava lendo um jornal, eu leio todos os dias os jornais, e tem um específico, um online, que é do Mato Grosso. E na maioria das vezes, acho que umas 4 vezes por semana, está lá. A menina foi estuprada, o menino foi estuprado, a menina foi abusada, a menina foi estuprada. Então tem coisas que, por causa da pandemia, a família está muito junta. E às vezes a matriarca, a mãe, sai e deixa os filhos. Os filhos com os pais, o filho com o tio, o filho com o irmão, um filho com o próprio irmão. E na ausência dos pais, ou na ausência do pai, vem uma outra pessoa e abusa dessas crianças. E isso tem se tornado muito frequente na sociedade. Mas também, diante dos aconselhamentos, diante de pessoas que eu converso, é normal hoje nós conversarmos com pessoas que elas têm 35, 40 anos e você vai descobrir, através de sintomas, você descobre que a causa de tudo aquilo está lá atrás. Está lá no estupro e está lá no abuso. E a pessoa é como se ela tivesse colocado uma mordaça
Então ela não consegue falar, ela vem trazendo aquilo, vem trazendo e dá então a doença que nós comentamos ou falamos sobre doenças psicossomáticas, doenças da mente que atacam o corpo. Aquele estupro, aquele abuso, aquela mordaça ficou tanto na cabeça daquela pessoa, tanto na boca da pessoa, que ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. E isso é muito atual. Mas para onde então que saem essas pessoas que foram estupradas? Para onde que saem na vida essas pessoas? A maioria delas sai para a passividade. Ela então, ela tem uma passividade de culpa. Ela não sabe se ela foi abusada ou estuprada por culpa do outro, ou às vezes se ela mesmo que causou essa situação. Existem pessoas que às vezes quando nós vamos conversar sobre isso, elas choram, elas falam assim, eu acho que eu fui a culpada ou o culpado por eu ser abusado. Então ela vem agora, além de ela sofrer um trauma psicológico, agora ela vem também com a passividade de culpa. Ela se sente culpada. E ela é tolhida dentro da sua personalidade e ela desenvolve a insegurança. Então agora aquela pessoa que tinha um propósito na vida, aquela pessoa que tinha sonhos, aquela pessoa que tinha algo, que os pais projetaram algo para ela, agora ela começa a ser uma pessoa insegura. Tudo que ela vai fazer, ela precisa de uma aprovação. E quando você não aprova ela, ou quando a pessoa que foi abusada não é aprovada, ela começa a se sentir machucada, tolhida. Vem o medo da sociedade, vem o medo da vida, a incapacidade de fazer coisas. E quando ela é casada, às vezes ela precisa por causa da insegurança. Estou falando agora de uma mulher, porque a maioria do público do meu Instagram, do meu Facebook, é o público feminino. Então, quando isso acontece com uma mulher, agora ela quer se sentir segura. Então, ela precisa sempre da aprovação do homem. Ela precisa de ouvir sempre que ela está bonita. Ela precisa de ouvir sempre que ela está maravilhosa. E quando ela não ouve, parece que, de novo, ela está sendo abusada, ela está sendo molestada, porque ela se preparou tanto para o seu parceiro e agora o seu parceiro não fala. Então, essa pessoa, então, ela consegue já viver agora com a sua insegurança, com o seu medo, com o seu modo de incapacidade. E ela vai vivendo. E são pessoas que às vezes nós não sabemos onde ela está, pode estar do nosso lado. Porque todos os dias ela acorda pela manhã, ela coloca um sorriso e sai. Mas só ela sabe o que está dentro da mente dela, dentro do coração dela. Ali tem um estupro. Ali tem uma menina que foi molestada. Ali tem, de repente, um familiar que tocou nela quando ela estava dormindo. E agora, não só a insegurança, o medo, a incapacidade, agora também a inferioridade. Porque já que ela tem medo, já que ela é incapaz de fazer tudo sem uma aprovação, agora ela se sente inferior. Por que as outras pessoas conseguem fazer algo sem a opinião de ninguém e agora eu preciso sempre da opinião dos outros? Eu tenho medo de errar, porque eu me sinto culpado ou culpada por aquilo que aconteceu no passado, eu errei, então agora, a partir de agora eu tenho medo de errar. E agora, às vezes dentro de um relacionamento que era para ser um sucesso, uma alegria, a pessoa se preparou tanto e sonhou tanto para esse casamento, agora ela se sente usada. Ela se sente usada às vezes dentro de um namoro, ela se sente usada dentro de um noivado. E parece que os homens vão só passando por ela e vão usando. E ela vai ficando sentindo usada. E geralmente quando ela sente todos esses sintomas, da passividade, da culpa, da insegurança, do medo, da incapacidade, da inferioridade, dos sonhos que foram tolhidos, sonhos de um casamento perfeito, sonho às vezes de uma boa relação sexual, porque agora ela não tem, porque quando vai ter, ela se lembra daquele ato que ela foi pega de surpresa. Agora ela se sente usada. Então agora vem uma depressão. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, então eu vou me recolher dentro da minha personalidade, dentro da minha insignificância. E vem a depressão. E a depressão, ela não vem só. A depressão, ela vem acompanhada. Porque em alguns momentos, a insegurança, o medo, a incapacidade, a inferioridade, o sentimento de ser usada, agora ela vem com o pensamento de morte. Já que eu não sirvo para nada,
Já que a vida não vale nada, então eu posso morrer. Agora, então, ela decide pensar em morrer. E às vezes ela nem decide, esse pensamento vem na sua mente. São tantos erros, são tantos momentos na vida que ela errou, e ela já vem com aquela culpa lá de trás. Agora ela decide que a morte também é uma possibilidade. E algumas pessoas, ela realmente precisa de uma intervenção espiritual, de alguém intervir nessa situação toda, porque nós estamos falando de uma pessoa que foi abusada, ou de uma pessoa que foi estuprada. E às vezes nós tentamos colocar as mãos nos olhos, as mãos nos olhos para não enxergar. Mas essa pessoa agora, ela passa também a ter um problema de autoestima. Ela passa a ter um problema de incapacidade. Mas ela também passa a ter um problema espiritual. E não são poucas as pessoas que elas, por causa dessa linha espiritual que agora precisa ser mexida, precisa ser reorganizada, às vezes quando essa mulher ela tem uma filha, a filha dela também é abusada. A filha dela também é estuprada. Igual. E a história começa a se repetir. E se ela for fazer uma pesquisa bem séria, ela vai descobrir que lá atrás a mãe dela também foi abusada. A mãe dela também foi estuprada. E se ela pensar um pouquinho mais, a avó dela também foi. E agora já está no filho. E já vai para o neto. Então, geralmente nesses casos precisa sim haver uma intervenção espiritual para que a morte não aconteça. Para tirar essa pessoa, porque agora ela coloca-se dentro de um cárcere, ela coloca-se dentro de uma jaula onde ela não consegue sair. E nós sabemos que a depressão, não vou falar aqui de um linguajar da neurociência, um linguajar técnico, a depressão é quando eu desisto de mim mesmo. E as pessoas tentam me ajudar e eu não consigo. Aí eu preciso sim de pessoas habilitadas para me tirar desse quadro clínico de depressão. Algumas pessoas necessitam sim de medicamentos, outras não. Algumas pessoas sim precisam de ir para um psiquiatra, outras não. E na verdade o medicamento é para fazer com que a pessoa consiga lidar com essa situação. A situação da passividade, porque agora tudo que você coloca na frente dessa pessoa, essa pessoa aceita. Ela aceita tudo. Ela aceita, às vezes, namorar com uma pessoa que... Todo mundo está falando, olha, ele não vale nada, não namora com aquela moça. E ela vai namorar porque ela já não tem mais nem expectativa sobre a vida dela. E isso está dentro da nossa sociedade. Agora, por outro lado, a pessoa, quando ela não sai para a passividade e a culpa, ela vai para o outro extremo. E tanto um extremo quanto o outro é perigoso. Ela sai para a agressividade. Uma pessoa se torna passiva, aceita tudo. E a outra pessoa se torna agressiva. Então, agora eu começo a me preocupar com a figura masculina. Porque foi um homem que às vezes estuprou aquela mulher. Foi um homem que às vezes abusou aquela mulher. E agora então, aquela figura masculina, ela começa a ter um asco pela figura masculina ao ponto que ela não suporta. Ela não suporta patrão, ela não suporta líder e agora ela não suporta nem o marido. Ela quer, assim como abusaram dela, ela abusa do marido, ela abusa dos namorados, ela abusa do noivo, ela abusa do patrão, ela abusa de todas as pessoas que são a figura masculina que está sobre ela. Agora ela se torna então agressiva. E lá no fundo, ela tem uma mágoa da presença masculina. E o que é mágoa? Até o nome fala, má água. Você já tomou, eu sou do interior e eu sei o que é isso. Água, lá no interior nós falávamos de água saloba. É uma água insossa, é uma água que não tem gosto. É má água. E a vida dessas pessoas, então, pela sua agressividade, o modo de falar, o modo de se portar, um comportamento sempre agressivo, que não aceita, às vezes, uma opinião masculina, porque lá atrás ela foi machucada justamente por essa opinião, pelo comportamento masculino. Então agora ela tem essa má água. E a vida dela torna-se mágoas. Mágoas em cima de mágoas.
Os homens já não são suficientes para aguentar a sua mágoa, para aguentar a sua agressividade. Os homens não são suficientes para aguentar o seu modo de vida, o seu comportamento agressivo, o seu comportamento competitivo. Mas você às vezes não quer, mas isso está dentro de você. Você às vezes não quer ser dura, você às vezes não quer ser crítica, mas isso está dentro de você. E você então, às vezes é dispensado de uma empresa, você é mandado embora por causa do seu comportamento, e você não queria, mas isso está dentro de você. Às vezes você até ama o seu namorado, até ama o seu marido, até ama o seu noivo, e de repente você recebe um cartão vermelho para o que não dá mais, eu não quero mais, eu não te aguento mais, e você mais uma vez parece que foi abusada, foi abusado. Porque isso também acontece com o homem. Agora, nesse lado agressivo, eu assim como a mulher pensando, eu assim como fui abusada, eu vou abusar também. E agora eu coloco uma placa assim na minha mente que eu não estou aberto para relacionamentos, mas eu estou aberta para usar os homens. E eu começo a passar de relacionamento em relacionamento. E quando a mulher começa a se apegar ao homem, ela automaticamente empurra para lá porque ela não quer se apegar. Ela quer usar. E às vezes, eu, você, passando pela rua, olhando a cidade, nós vemos as pessoas que foram traumatizadas lá no passado, começamos a julgá-las. Começamos a julgar. A sociedade julga, mas ninguém sabe o que aconteceu lá atrás. Porque agora tudo isso é só um reflexo daquele sofrimento, daquela mordaça que foi colocada naquela criança e que hoje essa criança virou uma jovem, hoje essa criança já é uma mulher. Então agora ela tem o hiper posicionamento. É do meu jeito. Sempre fiz assim e dá certo. E algumas ainda falam assim: homens piam fininho na minha mão. Está aqui. Mas ela sabe que não está lá. Ela sabe que lá no fundo o coração dela quer alguém, ela quer pertencer a alguém. E ela se culpa. E ela chora, ela se machuca. Porque agora nós homens, já não conseguimos aguentar a sua personalidade. Porque ela é hiper posicionada. Ela não tem jogo de cintura. Tem que ser do jeito dela. Tudo do jeito dela. E essa mulher, às vezes, ela se casa. Quando ela se casa, o casamento vai bem até certo ponto e, de repente, o homem começa a sentir a pressão desse hiperposicionamento. E duas coisas podem acontecer. Ou esse homem se separa porque não aguenta mais essa mulher que foi abusada, estuprada, mas ele não sabe às vezes. Ou ele murcha. E quando ele murcha, aí sim, ela toma conta da casa, ela toma conta de tudo e um dia ela se descobre cansada. Machucada, porque agora o homem também, ele não tem um posicionamento. Algumas até falam assim: o meu marido é um banana. Mas não é que ele é um banana. Assim como às vezes um animal, ele foi domesticado. E agora ele não consegue ter posicionamento. Agora ele é inseguro dentro de casa. Ele é inseguro porque a mulher teve hiper posicionamento. Ela sempre se posicionou. E por tanto se posicionar, por tanto receber esse comportamento mais agressivo, direto, agora ela sabe fazer. E ele não sabe. Eu conheço um casal que o marido decidiu não mais trabalhar. De tanto que a mulher se posicionava. Posicionava com os filhos, posicionava nas finanças, posicionava... Eu não sou contra a mulher se posicionar, tá? Eu acho que tem que se posicionar. No diálogo com o seu parceiro. Porque quando era solteira ou solteiro, era eu. Agora, depois que casa, a conjugação do verbo é nós. Nós. Então, esse homem, de tanto a mulher se posicionar, esse homem decidiu então ficar em casa. Esse homem hoje, ele faz tudo dentro de casa. Ele lava, passa e cozinha. E quando a mulher, a hiper no posicionamento, chega em casa, está tudo pronto. Isso é bom? Isso é ótimo para ela. Mas por outro lado, ela já está sentindo o peso de ter que carregar uma família nas costas. E ela sabe que ela queria um pouco mais de sossego, um pouco mais de calma, de tranquilidade. Ela queria que nos afazeres do lar fosse
cada um fizesse algo, fizesse uma coisa, fosse compartilhado. E a mulher, então, nesse hiperposicionamento, ela tem o pensamento de não se deixar mais levar pela emoção. Então agora eu não estou nem para o meu casamento, eu vou continuar do jeito que está. Se quiser separar, vai embora, deixa eu aqui na minha vida. Eu consigo viver a minha vida sem homem. Sem homem. Na mente dela, é a hora que eu precisar, eu vou lá fora e consigo eu uso e volto. Lá no subconsciente está isso. Mas agora surge um outro problema. De repente ela encontra alguém. E esse alguém é carinhoso. É tudo aquilo que ela sonhava. Mas, quando alguém toca, alguém na sua intimidade, quando toca, parece que aquele agressor está tocando. E no seu subconsciente, então, ela quase que empurra o homem. Porque nem o namoro, as relações sexuais, agora ela não consegue mais fazer. E tudo isso começou lá, no passado, lá no abuso, lá na mordaça, lá onde ela não se sentiu segura em comentar, lá na culpa, afinal de contas, essa pessoa se sente culpada às vezes de tudo que aconteceu. Está tudo lá. Está tudo lá. No Brasil, nós temos inúmeros casos de pessoas que não suportaram esses momentos. De pessoas que decidiram não se lembrar mais disso. E agora elas colocaram a sua mente para o serviço. E elas robotizaram a sua vida. Elas decidiram que o seu coração agora não vai mais pensar em amor. Elas são programadas para trabalhar. Então, agora trabalhando, essas pessoas geralmente são as melhores da sua empresa. Elas são perfeccionistas. Quando agressivas. Elas são juízas. Essas pessoas conseguem julgar os outros. E essas pessoas às vezes chegam numa casa onde está a parede limpinha, mas aliás só tem um risquinho. E ela foca naquele risquinho. Porque erraram com ela. E agora ela não aceita erro. Machucaram ela. E agora ela machuca. Essas pessoas estão soltas na sociedade. Essas pessoas não acham um ambiente para falar. Essas pessoas, às vezes, elas estão procurando pessoas do mesmo sexo, porque é algo que está reverberando na vida dela, ela não sabe o que fazer. Ela não tem um ambiente. E nós, às vezes, achamos que nós somos amigos dessas pessoas. Mas nós não somos tão amigos porque não propiciamos a ela um ambiente favorável e confortável dela comentar sobre isso. E agora, tanto a pessoa que sai para o lado agressivo, quanto a pessoa que sai para o lado da passividade, em algum momento a vida já não importa. E elas dizem, eu não sei por que eu estou aqui nesse mundo. Eu poderia ter morrido. Sim, esse é o pensamento. Eu poderia ter morrido. Então, há uma necessidade de se fazer um resgate na vida dessas pessoas. Um resgate da personalidade que foi tolhida, que foi cortada, que foi machucada. A personalidade dessa pessoa, ela está totalmente fora do padrão comportamental, do padrão mental ao qual ela foi feita, idealizada por Deus. Então, há uma necessidade, de repente, de se chamar essa pessoa, entender todas as dores, todos os medos, de todas as vezes que essa pessoa, pela sua insegurança, pelo seu senso de incapacidade e medo,
Todas as vezes que ela recuou diante de uma situação que ela sabe que ela poderia render mais e não rendeu. Que ela sabe que ela poderia fazer e não fez. Agora imagina quando está dentro de uma empresa ou dentro de uma família, as duas pessoas, a passiva que se sente culpada e a agressiva, que é crítica. Então agora são duas pessoas, dentro de uma família e às vezes dentro de uma empresa. Porque uma empresa onde tem mais de duas pessoas, já há uma possibilidade de ter duas pessoas que foram abusadas. E uma acha a outra muito agressiva. E a outra acha a outra muito passiva. Mas as duas foram machucadas no mesmo âmbito, no mesmo problema. As duas precisam passar pelo mesmo aconselhamento por pessoas que a entendam. Entendam a sua agressividade, o seu modo agressivo, aguerrido de ser, mas entendam também a sua insegurança. Isso é tão relativo que às vezes você chega numa pessoa e conversa com ela e a pessoa fala assim, olha, aconteceu algo na minha vida e eu fui abusado, fui estuprado, mas eu mudei. Eu decidi crescer e hoje eu sou um empresário por causa daquela morte. A morte da minha personalidade. Eu decidi crescer e mostrar que eu sou alguém. E às vezes, a outra pessoa decidiu não crescer, mas ficar estagnada. Ela foi murchando. É igual quando nós mexemos, nós cutucamos, nós tocamos numa tartaruga que quando toca ela murcha. E ela às vezes ela tenta tirar a cabecinha para fora para enxergar o mundo, mas e murcha novamente. Ela está insegura. Quem sabe você que está me ouvindo é uma dessas pessoas. Quem sabe você encontrou aqui nesse vídeo algo que você há muito tempo gostaria de falar ou gostaria de ouvir. E não vai ser incomum. Não vai ser incomum de você ser uma dessas pessoas. Ou quem sabe o que eu falei aqui tem uma relevância na sociedade. Se isso realmente interessa para a sociedade, compartilhe esse vídeo. Não marque ninguém. Só compartilha. Não marque. Porque a pessoa que foi abusada, a pessoa que foi estuprada, ela já está marcada. Ao ouvir e assistir esse vídeo, eu creio que ela vai encontrar um ambiente, uma pessoa que entende o problema dela. Então não marque, mas compartilhe. Compartilhe porque você pode às vezes salvar uma vida. Você pode tirar do cárcere, daquela prisão, uma pessoa que é para ser um sucesso aqui fora na vida. Ou quem sabe você, compartilhando esse vídeo, possa chegar numa pessoa aguerrida, mas que está cansada. Está cansada de provar que ela é alguém. Está cansada de provar que vai dar certo. Está cansada de provar que a vida não vai abusar mais dela. Só que ela já passou por vários relacionamentos e agora ela quer um para ela. Quem sabe esse vídeo pode encontrar essa pessoa. E eu estarei aqui toda semana, falando sobre algo relevante na sociedade. Falarei sobre alinhamento espiritual, porque essas duas pessoas precisam. Elas precisam alinhar espiritualmente. Falarei também sobre abuso, estupro e adivinha? Aborto. Porque o aborto está muito contido também na vida dessas duas pessoas, da agressiva e da passiva. É algo espiritual ao ponto de que, se você olhar na vida dessas duas pessoas, não é incomum
você encontrar vários filhos, cada um de um pai. Não é incomum essa pessoa passiva ser mal financeiramente e também não é incomum essa pessoa que trabalha todos os dias, afinca o melhor da empresa, ser mal financeiramente. Essa pessoa ela precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de alguém que a entenda. Essa pessoa precisa de assistir esse vídeo. Então compartilhe. Um abraço e estarei falando de mais assuntos pertinentes. Às vezes assuntos que ninguém gosta de falar. Nós vamos falar aqui. E tocar lá na ferida, que está aparentemente fechada. Mas há um pus lá dentro. E a pessoa está com dor, mas ela não sabe para quem pedir ajuda. Um abraço para você que me segue. Um abraço para você que é uma dessas pessoas que eu acabei de falar. E nunca se esqueça que há solução para tudo. Para tudo. Compartilhe. Um abraço e até mais.